Eu sou o Diácono Sandro, da Igreja Nova Vida, em Jardim Catarina, Novo São Gonçalo. Vem com a gente, vamos junto! Este é o nosso ID, proclamando a palavra de Jesus. Com o nosso teólogo e diácono Fábio Bruno. Graça e paz, meus irmãos. Nessa semana nós vamos meditar na Epístola Paulina aos Filipenses, no capítulo 3, versos 2 e 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Essa palavra é muito importante. É uma palavra de alerta. E é um alerta que precisa ser considerado. Porque é uma alerta contra os cães, contra os maus obreiros e contra a falsa circuncisão. Cães é uma palavra desonrosa que antigamente era usada para se referir àqueles que não guardavam a lei. Aqui, nessa epístola aos Filipenses, Paulo está tratando com velhos inimigos, os judaizantes, que lá na Galácia achavam que para que o Evangelho de Cristo fosse perfeito, teria que levar em considerações algumas questões da lei de Moisés. Hoje em dia não é assim. Nós temos a palavra de Deus e tem gente que acha que tem que dar uma melhorada na palavra de Deus porque as coisas mudaram na nossa época. Você vê que essa história é bem antiga. Então, nós temos que estar alerta contra os cães, contra os maus obreiros, que são os falsos irmãos, que são os falsos mestres e que querem nos colocar fora da palavra de Deus, porque eles pontuam muito a falsa circuncisão, porque a velha aliança da circuncisão era uma operação cirúrgica feita no prepúcio. E era um sinal externo. Mas o texto nos ensina que nós somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito, porque o Espírito Santo de Deus inaugurou a nova aliança, uma aliança interior e na obediência. E essa aliança, ela trata de nós adorarmos a Deus, confiarmos em Cristo e não nos ritos da antiga aliança, não
praticar de maneira automática os ritos da circuncisão ou os ritos religiosos, porque a lei de Moisés tinha ritos religiosos. Não, você tem que cumprir o rito, confiar no rito. E confiar no rito é confiar na carne, porque a carne aqui ela tem um duplo sentido. O sentido do corpo humano, né, porque foi uma operação feita no prepúcio, mas o sentido de nós confiarmos em ritos para a salvação e não em Cristo. E nós temos que confiar em Cristo. Então, devemos ter todo o cuidado para não acrescentarmos ao Evangelho o que não cabe mais, de querer dar aquela ajudinha para Deus. Nós temos que confiar em Cristo para a salvação. A circuncisão agora ela é no coração. E o coração é uma palavra bíblica que se reporta à mente. Agora é uma aliança interior. Uma aliança em que nós temos a nossa confiança em Cristo para sermos salvos dos nossos pecados e termos a vida eterna. Tenha isso em mente. Talvez você seja um desigrejado, um incongregado, porque você ouviu que tinha que fazer, que acontecer o falso evangelho dos ritos. Você talvez nunca tenha confiado em Cristo. Considere isso. Eu vou orar por você. Senhor, contempla quem tiver acesso a essa mensagem, que seja uma semente que frutifique para a glória do teu nome e o teu propósito seja alcançado. Em nome de Jesus, amém e amém. Como sempre, o nosso diácono, com uma palavra poderosa. E como ele falou, medite nisso, essa semana, nessa palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.